Podemos dizer que o oxigênio é aquilo sem o qual não podemos nem mesmo imaginar a vida. Porque quase todos os seres vivos que existem na Terra precisam de oxigênio. O que aconteceria se houvesse o inacreditável desastre de o oxigênio desaparecer, por poucos instantes que fosse? Temos um palpite. Olá a todos! Hoje vamos falar de um tema um pouco diferente, mas que vale a pena tratar. Tem muitos artigos na internet sobre o que aconteceria se essa substância extremamente preciosa desaparecesse por apenas 5 segundos da face da Terra. Neles encontramos coisas como: os raios ultravioleta causariam graves queimaduras, o céu ficaria escuro, explodiriam cabeças por causa da queda da pressão atmosférica ou desmoronariam os prédios. Mas realmente seria assim? Então, vamos ver as consequências de o oxigênio desaparecer por 5 segundos da Terra. Primeiramente, vamos imaginar que somente o oxigênio em estado gasoso desaparecesse. Somente assim, os seres vivos da Terra não se extinguiriam. Os seres humanos suportam ficar sem oxigênio por 5 segundos. Além disso, o recorde mundial de apneia é de 23 minutos. É o tempo de assistir a este vídeo por 2 vezes e mais um pouco. Também existem organismos anaeróbicos que não necessitam de nenhum oxigênio em seu metabolismo ou para viver. Por isso, se você for um organismo anaeróbico, pode parar de assistir a este vídeo agora mesmo. Em seguida, podemos pensar que com o súbito desaparecimento do oxigênio, a pressão atmosférica cairia rapidamente 23%, causando, por exemplo, grandes danos aos ouvidos. Porque a pressão atmosférica exterior cai, mas a do interior do corpo permanece como era. Parece que seria assim, mas na verdade, não. Nesse nível de mudança na pressão atmosférica, os danos seriam muito fracos. Já ocorreu uma descompressão explosiva, que é como se chama a súbita queda de pressão. No acidente do voo 243 da Aloha Airlines, em 1988, o teto exterior, que é 1/3 de toda a fuselagem, foi levado em pleno voo a uma altitude de 7.000 metros. Nesse momento, a pressão caiu até 56%. Contudo, o maior dano causado diretamente pela descompressão explosiva foi ao tímpano, e mesmo assim, apenas de um passageiro. Assim, cabeças não explodirão caso o oxigênio desapareça. Então, por favor, não se preocupem. Bem, sobre o céu se tornar escuro, não haverá qualquer mudança na cor do céu. Ou seja, ele não escurecerá. Para começo de conversa, por que o céu é azul? Então, na atmosfera, porque as moléculas se movem irregularmente. Há lugares em que há muitas delas e outros em que não. Mas a luz se dispersa exatamente onde há agrupamento de moléculas, não importando de que tipo sejam. Mesmo que o oxigênio desapareça da atmosfera, ainda restará muito nitrogênio, de forma que a luz se dispersará nessas moléculas. Por isso, o céu escureceria só um pouquinho. Com tudo isso, não haveria qualquer influência? É claro que não! O oxigênio é a única coisa que nos protege dos perigosos raios ultravioletas. O oxigênio meramente absorve os fótons dos raios ultravioleta e os decompõe em átomos que formam a camada de ozônio. E a própria camada de ozônio absorve os raios ultravioleta. Se isso que nos protege desaparecesse por apenas 5 segundos, receberíamos em cheio uma carga de raios ultravioleta 300 vezes maior do que a quantidade máxima considerada segura. Isso não é brincadeira. Se por algum motivo o oxigênio parar, protejam-se em alguma sombra, ou melhor, não deem um passo fora de casa. E, claro, mantenham as cortinas fechadas. O mais interessante ainda é imaginar o que aconteceria se o composto químico oxigênio sumisse por completo. O oxigênio presente na atmosfera se trata apenas de uma parte de todo aquele que existe na Terra. Por exemplo, nos oceanos há 1000 vezes mais oxigênio nas moléculas de água do que na atmosfera. Caso esse oxigênio desaparecesse, a água dos oceanos se tornaria só hidrogênio e evaporaria. Porém, a maior parte do oxigênio está na crosta terrestre e no manto. Quase tudo está lá.
Pense que o oxigênio está presente no óxido e outros elementos que, com ele, formam compostos químicos. Assim, os átomos de oxigênio formam mais ou menos metade da crosta e do manto. No núcleo, quase não há oxigênio. Por isso, se ele desaparecesse, a Terra ficaria 30% mais leve. Porque a gravidade diminuiria 2/3 e a densidade da crosta e do manto diminuiria, necessariamente eles desceriam em direção ao núcleo. Desse modo, o raio da Terra diminuiria 17% e ela giraria um pouco mais rapidamente. Esse é o mesmo princípio de quando um patinador artístico no gelo altera sua postura no meio de um giro para deixá-lo mais veloz. Quanto mais a massa se aproximar do eixo de giro, mais veloz se tornará o giro. Vocês podem confirmar esse princípio usando uma cadeira giratória ou um twist board. Bem, pode parecer que a Terra sairia de sua órbita logo que ficasse mais leve, mas não é o caso. Claro que com a diminuição da massa, a força de atração gravitacional também diminui. Por exemplo, quando giramos um martelo para lançá-lo e ele perde uma parte enquanto o giramos, ele passa a girar mais facilmente, não? Claro que se essa parte perdida não vier voando em sua direção. Porém, de acordo com a lei da gravidade universal, a força de atração diminui se a massa diminuir, mas não ocorre o mesmo com o raio. Em suma, mesmo se o oxigênio desaparecer, a órbita da Terra não mudará. Tão somente a Terra se tornaria um lugar sem nenhum ser vivo. Por isso, nem pense em algo como perder o oxigênio. Além disso, 65% da composição química do corpo humano é oxigênio. Se o oxigênio desaparecesse, mesmo por 5 segundos que fossem, seríamos decompostos até ao nível atômico. A única coisa que poderia nos fazer voltar ao estado de antes seria a evolução, mas sua velocidade é tão lenta que esperaríamos centenas de milhares de anos. Perderíamos a continuação do jogo Half-Life e teríamos que comprar uma nova placa de vídeo. De qualquer modo, o oxigênio é indispensável. Não podemos ficar longe dele. Ao contrário, o que aconteceria se a concentração de oxigênio na Terra duplicasse? Por exemplo, aviõezinhos de papel voariam para muito mais longe. Talvez os carros percorressem a mesma distância com menos combustível e as pessoas ficassem mais animadas e felizes. O aumento de oxigênio aumentaria nossa concentração, nossa disposição e até mesmo nossa capacidade cognitiva. Com isso, você ficou com vontade de plantar uma árvore? Mas o aumento da concentração de oxigênio também traz coisas não muito boas. É que a Terra ficaria repleta de insetos gigantes. O tamanho dos insetos está relacionado à concentração de oxigênio na atmosfera. Acho que dentre vocês há aqueles que gostam de aranhas e que a única boa razão para não terem esse incrível animal como bichinho de estimação é por causa de seu pequeno tamanho. Mas com o aumento do oxigênio, uma aranha selvagem do tamanho de um cachorro de beira de estrada, toda peludinha, vai te olhar com olhos tristonhos de cãozinho abandonado. De qualquer forma, vamos com calma, né? Bem, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Vocês gostaram? Fico feliz em respirar o mesmo ar que vocês todos. Obrigado por assistirem. Vamos tratar a Terra com carinho. E não se esqueçam de respirar. Tem oxigênio para todo mundo. Até mais!